For a long time, I've understood that the Millerites had a wrong understanding of Daniel 11, verse 40. Por muito tempo, eu entendia que os mileritas tinham um entendimento equivocado sobre Daniel 11:40. In fact, like most people, I go to Uriah Smith Assim como, de fato, muitas pessoas vão para... Eu ia para Uriah Smith and understand that his interpretation of verse 40 para entender que a sua interpretação do versículo 40 was completely different to our understanding. era completamente diferente da nossa interpretação. And we've discussed those differences. E nós discutimos essas diferenças. He does not see a chiasm. Ele não vê esse quiasma. He sees that there are three people. Ele vê que tem três pessoas. The pronoun him in the verse is the same person. O pronome ele no versículo é a mesma pessoa. And his understanding of the verse is that it's dealing with the country of Egypt, France, and Syria. E o entendimento de como lidar com esse versículo é que temos os países Egito, França e Síria. And to do that, he has to go back into some previous verses and change their meaning. E para poder fazer isso, ele tem que voltar a alguns versículos e precisa mudar o significado desses versículos. So that's how not only I, but many people explain it. É assim como não somente eu, mas muitas pessoas explicariam. So obviously when I use the word change, Quando eu uso a palavra mudar, built into that thought is that he's wrong. He's changing what those verses actually mean. então, quando uso a palavra mudar, isso contém o conceito, a ideia que ele está, obviamente, errado ao fazer isso, essa mudança. Now, if we just put that thought to one side, se a gente deixaria esse pensamento de lado, in a number of different places, em numerosos lugares, Ellen White says that Christ could have returned in the generation of the Millerites. Temos vários lugares em que Ellen White diz que Jesus poderia ter voltado no período dos mileritas. In that single generation, the first generation. Naquela única geração, naquela primeira geração. And I'm not sure how many of us actually agree with that position. Eu não sei quantos de nós, de fato, concordariam com essa posição. For those of us who are in the class, you know that some people don't agree with that. Para vocês que estavam aqui na aula, vocês sabem que algumas pessoas aqui não concordam com isso. So even though the passage says it really could not be fulfilled. E mesmo que a passagem o expressa, não poderia ter sido cumprido. So, at the minimum, we don't have complete unity in our class about whether or not Christ could have come or he could not have come early. Então, no mínimo aqui, nessa sala de aula, não temos unanimidade sobre a ideia se Cristo poderia ter voltado ou não cedo. So the person who was voicing that opinion strongly isn't actually in the class at the moment. A pessoa que expressou fortemente esse pensamento não está presente aqui no momento. So the question is it a theoretical? I don't even know if possibility is the right way of expressing it, but I'll use it that way. Is it a theoretical possibility, or was it never going to happen? A pergunta é, será que existe essa possibilidade na teoria, assim como eu vou expressar, ou será que nunca era para acontecer? So, assuming that it could have happened, assumindo que poderia ter acontecido, then the two statements about Daniel 11 and Christ coming early are in conflict with one another.
Então, as duas passagens sobre Daniel 11 e sobre Cristo vindo cedo, o logo, estão em conflito uma com a outra. Because if Christ was going to come back in the lifetime of the Millerites, Porque se Cristo deveria voltar no tempo de vida dos mileritas, then they would have had a singular reform line. então eles teriam tido uma única linha de reforma. And we can make some attempt now to go back into that history and create that reform line. E podemos fazer essa tentativa de voltar para aquela história e formar essa linha de reforma. Now, if that is correct, E se isso for correto, then they really could have only had one time of the end. significa que eles poderiam ter tido somente um tempo do fim, Not two. e não dois. Which means that the way we approach verse 40 Que, would be different for the Millerites than it is for us. que significa que a maneira como abordaríamos o versículo 40 seria diferente para os mileritas do que para nós. So in the last few classes, Então, nas últimas aulas, through discussion, I've been proposing or questioning whether or not the Millerites were in fact correct. então nessas últimas aulas eu questionei ou propus se de fato os mileritas estavam talvez corretos. And so that when we come to that subject, E quando nós chegamos a esse assunto, an understanding of verse 40, we're going to approach it in a different way. sobre a compreensão do versículo 40, que nós abordamos esse versículo de uma maneira diferente. So to me, that's a summary of what we've been doing for the last couple of classes. Para mim, isso seria um resumo do que temos feito nas últimas aulas. So the question I want to ask is everybody clear on that, even though they're not clear on what the correct answer might be? E a minha pergunta é para vocês, será que todos vocês entendem isso, essa revisão? Ou mesmo não tendo uma posição formada sobre esse assunto? Does anybody have any questions on that? Será que alguém tem perguntas sobre isso? Pretty clear? Todo mundo claro para todo mundo? Someone said to repeat it? Último pensamento, você poderia repetir? Is everybody clear? That bit? Todo mundo ficou claro para todo mundo? Which bit did you understand up to? Você entendeu até qual parte? Não tenho certeza até onde eu não entendi. So you explain to us what you understand. Então explique para nós até onde você entende. Can you use the microphone? Microphone. Basically, just repeat what I said, the bit that you understand. Precisa apenas repetir o que eu disse até onde você entendeu. Of what the issue is, Ou sobre qual seria o problema. what the options are, Quais são as opções. so I can understand what it is that you don't understand. Assim eu entendo o que você não entende. I understand that the issue is that we have a problem about verse 40 Entendo que temos um problema com o versículo 40 concerning the time of the end. Speak a little bit louder, I can't hear you. Concerning the time of the end, sobre o tempo do fim. because in the Millerite history they have a time of the end, Porque no tempo dos mileritas eles têm um tempo do fim and they have a different understanding than we have of the time of the end. e eles têm um entendimento diferente sobre o tempo do fim do que nós temos. And if they're right, I'm not sure we can't have a time of the end at our time. E se a aplicação deles fosse certa, então nós não teríamos um tempo do fim para nosso tempo. Let me stop you. Então deixa eu te interromper. If they're right, can we be right? Se eles estiverem certos, será que nós também podemos ser certos?
You think that's what I'm saying? É isso que você pensa que eu estou Or is that dizendo? what you're saying? Ou é o que você está That's dizendo? what you're saying. Eu achava que era isso que você estava dizendo. I'm saying if they can be right, so can we. Eu digo, se eles estavam certos, nós também podemos estar certos. Carry on. Continue. I was about to saying that I still can't hear you. Eu ia I explicar. wanted to explain that there's a possibility that we could both be right, like both the Millerites and us. Então, existe a possibilidade que tanto os mileritas como nós poderíamos ser corretos. But I understood that there were other options, like if I understood that there's also a possibility that we could be wrong or they could be wrong. Mas entendi que haveria outras opções também, sendo que eles seriam errados e nós também seríamos errados. So I never said that we were wrong. Eu nunca disse que nós estaríamos errados. I don't believe that we're wrong. Tampouco creio que nós estamos errados. And all that I'm proposing is, before I used to think that they were definitely wrong, and now I'm saying perhaps they may have been correct. E a única diferença é que antes eu acreditava que com certeza eles, os mileritas, estavam errados, equivocados. Agora estou considerando se talvez eles estavam corretos. So I'm not trying to make the suggestion that both of us might be wrong. Então não estou tentando sugerir que ambos, eles, nós, estariam errados. So does that clarify the things that you weren't sure about? Será que isso clarifica aquilo que você não estava segura sobre? Sister Anna? Ana? Eu poderia então usar o texto de duas maneiras diferentes no modo como interpretar? So that would mean that I could use the text in two fashions in the way how to understand it. No, you couldn't use it two ways. Você não poderia fazer isso, não. Someone could use it one way, and you could Mhm. use it another way. Poderia usá-lo de uma forma e você poderia usá-lo de outra forma. Então são duas regras diferentes para interpretar o mesmo texto. So two different rules in order to interpret the text. We're using the rules in different ways. Usamos as regras de maneira diferente. Isso seria certo? Would this be correct? Well, they're using proof text and so are we. Eles usam texto prova e nós também usamos. They're just coming to a different conclusion using that rule. Eles só chegam a conclusões diferentes usando essa regra. Mas eles não trocaram as palavras? But isn't it that they switched the words? Yeah, let's go to verse 36. Sim, vamos para o versículo 36. So let's read that. Vamos ler o versículo 36. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas. E será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. So we read that to say the king, the same one that we've spoken about, the definite article, Nós usamos isso para
ler o rei, que aqui no português é este rei, por isso é this king, como artigo definido. So in the English it says, and the king, No inglês diz e o rei. and in Portuguese it says, It say and this king. and this king. No português diz e este rei. And the literal translation says, E a tradução literal diz and he does. e ele faz. Let's confirm that. No, sorry, it doesn't say that. It says the king. Na verdade, não. Diz o rei. So I'm pretty sure in the Hebrew it says the king. Então, estou bastante seguro que no hebreu diz o rei. Você tira isso da tradução Young's, It's from a literal translation. é de uma tradução literal. You get from Young's literal translation, it says the same. Sim, você pode obter isso de Young's literal translation. So I'm pretty sure it says the king. Então, estou bastante seguro que diz o rei. So the question is, will we read that Então, a pergunta é se quando nós lemos isso, in the way that I'm suggesting, da maneira como eu estou sugerindo, the king, you'd have to know what king it is, because it's one that's already been mentioned before, the definite king. o rei seria algum rei que já foi mencionado antes, porque é um artigo definido, tem que ser mencionado antes já. Or is he just introducing a new king that hasn't been mentioned before? Ou será que ele está introduzindo um novo rei que não foi mencionado antes? Everybody understand the argument? Todo mundo entende esse argumento? Put your hand up if you don't. Levante suas mãos se vocês não entenderam. If I said the dog, you'd want to know which dog it is. Se eu falaria o cachorro, vocês would not know. Yeah. You would want to know. Vocês queriam saber qual cachorro que estou me referindo. And the fact that I say the dog, I'm inferring that you already know which one I'm talking about. E se eu falasse o cachorro, eu estou deduzindo que você sabe a qual cachorro eu me refiro. Agree with that? Todo mundo concorda? Let's go to Daniel 2. Então vamos para Daniel 2. I'll find the verse. Let's go to verse 44. Vamos para o versículo 44. So we'll read verse 44. Vamos ler o versículo 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído,
E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. So, I think most people is anybody not familiar with these verses? Será que alguém não está familiarizado com esses versículos? So we're all okay, Todo mundo bem? Brother Wilfer? Irmã Wilfer? I'm saying it correct. Explain what these verses teaching us. This verse 44. Explique para nós o que esse versículo nos ensina, versículo 44. I'm assuming you've got an opinion on this. Eu estou assumindo que você tem uma opinião sobre isso. Either you've studied it yourself or you've heard people. Ou você estudou por si mesmo, ou você ouviu pessoas falando sobre isso. É só para explicar. Hum? Sim. É que quando surgem todos os reis, Deus vai se levantar e destruir, vai se levantar e jamais será, If it's that long, it's probably wrong. Se a resposta ficar muito grande, provavelmente não está errada. Deus vai se levantar e destruir todos os reinos e o reino dele vai ser perpétuo. God will raise and will destroy all the kingdoms, and his kingdom will perpetuate. Okay, so when you give an answer, try and give the simple answer, Então, quando vocês deem uma resposta, tentem dar uma resposta simples. and then we can go to a more complex one. E logo podemos avançar para uma resposta mais complexa. So my question was, Então, minha pergunta era, how do we understand the verse? como compreendemos o versículo? And you said, E você just disse, repeat it again. só repete mais uma vez. Que Deus vai destruir os reinos que existiram God will destroy the kingdoms that existed, e o seu reino será perpétuo. and his kingdom will be everlasting. So he's going to destroy the kingdoms that were there, and he's going to set up his own kingdom. Então ele vai destruir os reinos que estão em existência e ele vai levantar o seu próprio reino. Yes? Sim? When? Quando? In the verse. No versículo. Don't go beyond what the verse teaches. Não vai além do que o versículo ensina. And I guess what I mean by that is it doesn't. You tell me how you approach that. Você me diz como você aborda. Vai ser nos dias desses reis. Will be Reis, desculpa. in the days of these kings. Everybody okay with that? Todo mundo concorda? Todo mundo bem? The days of these kings, Nos dias desses reis, God's going to set up a kingdom. Deus levantará um reino. Everybody okay with that interpretation? Todo mundo tranquilo com essa interpretação? Sister Shemaine? Irmã Ximene? Since you were smiling, Você está sorrindo. can you give us your interpretation of this verse? Você poderia nos dar a sua interpretação desse versículo? Não tenho certeza. It's Okay. it's the establishment of the church triumphant. É, 155,000. a igreja triunfante sendo estabelecida e os 144 mil. I need to stop you. Eu preciso te interromper. Just do what the verse says. It says nothing about triumphant churches or 144,000. Só faz o que aqui no versículo está de fato dizendo. Não diz nada sobre os 144 mil aqui, tampouco sobre a igreja triunfante.
the time period of these kings, No período desses reis, so God will establish a kingdom, Deus estabelecerá um reino. and this kingdom will last forever, E esse reino vai ser perpétuo. and it will break down all this kingdom. Pardon me? He will? And it will break down Mhm. all this kingdom. Ele vai quebrar todo esse reino. Did you want to say something? No. So, has Sister Shemaine said exactly the same thing as Brother Wilfer said? Or Será is the same thing different? Será que a irmã Ximene disse exatamente o mesmo que o irmão Wilfer disse? Ou será que ela disse alguma coisa diferente? Did she say the same thing? Irmão Emily, será que sim falou o mesmo? So he said yes. Ele disse sim. So my question to both of you: A minha pergunta para ambos vocês: when is this going to happen? quando isso acontecerá? It says in the days of these kings. Diz nos dias desses reis. So that would be your answer, because you already answered it. Então, essa era a resposta de vocês. Assim, a sua resposta é porque você respondeu assim. So I'll ask Sister Shemaine first. Vou perguntar para a irmã, I'll ask Brother Wilfer first. na verdade, irmão Wilfer, primeiramente, Who are the kings? quem são os reis? Brother Wilfer. Who are the kings? Seria o rei do sul e o rei do norte. The King of the North and King of the South? King of the North, King of the South. Rei do Norte e Rei do Sul? So I'm gonna write it kind of literally. Eu vou escrever isso de uma forma literal. In the days Nos dias of them, deles, the kings. os reis. So that's kind of a more literal version of what that reads. Seria essa uma versão mais literal do que está escrito aqui. So is that how could you read that and see that's the same as the Portuguese? Será que vocês poderiam ler isso e concordar que no português expressa o mesmo? Yeah, is that what the Portuguese says? Yes. And is that what the King James says? E também é isso que diz no português e que diz na King James? In the days of these kings, I'm saying it actually, from the original, it would say, in the days of them, the kings. Seria então assim que, mas nos dias desses reis, você poderia muito bem também dizer, então nos dias deles, dos reis. Would you agree that's Vocês Yeah. concordam? Dá para falar assim? because we wouldn't speak like that? We'd have to change the word, and the way they change it in the King James, it would say in the days of these kings. But that's how it would read in a more literal way. Então nós normalmente não falaríamos assim, mas para deixar isso mais simples de expressar, mudamos para deles. Mas a forma mais literal seria essa. Everybody okay? Todo mundo bem com isso? He didn't get the words, the literal Oh, okay. So translation. yeah, do those literal words. Nos dias deles, os reis. Does it work in Portuguese? You don't think you have the word them? Yes, Okay. it works pretty nicely Okay. in Portuguese. Any questions on that? Alguma pergunta sobre isso? ¿Esto? Ok. Microphone. He doesn't share exactly what the two brethren said about this verse.
You don't agree with what they said? Você não concorda com os dois disseram. So let me summarize what I think they said. Então deixa eu resumir o que eu acho que os dois falaram. In the time period when those kings are reigning, No período em que esses reis estão reinando, so let's go back to the King James. That God is going to destroy their kingdoms Deus vai destruir os reinos deles and he's going to set up a new kingdom e vai levantar um novo reino that's never going to be destroyed. que nunca será destruído. Is that what you said, Isso que você disse? Sister Shemay? So that's they agree that's what they said. Então eles concordam que isso que eles disseram. And how do you read the verse? Como você leria o versículo? Yo eso lo comparto, lo que no comparto es la aplicación que se te dio. With this part, I agree. I just don't agree with the application that was made. Who made an application? Quem fez uma aplicação? So she said church triumphant. You mean that? Você se refere à igreja triunfante, é isso? Al rey del norte y rey del sur. The king of the north and the king of the south. Brother Okay. Wolf mentioned. Who said that? I've forgotten. Wolf. Okay, so if we're okay with that definition that he gave originally, Então, se a gente concordar com a definição que ele deu inicialmente, you agree with that? com isso você concorda? So my question was, Então, minha pergunta foi: who are the kings? quem são os reis? So I asked Brother Wilfer, and I said, and you said those kings are who? The king of the north and the king of the south. Então, eu perguntei quem seriam esses reis. E o irmão Wilfer respondeu: rei do norte e rei do sul. So this is what you disagree with. Então, você discorda com isso. Tell me where you get the king of the north and the king of the south from, when it says in the days of these kings. Diga-me, de onde você tira o rei do norte e rei do sul quando fala aqui nos dias desses reis? Indiretamente pelo versículo não dá para identificar. You can't really take it out of this verse, identify it from the verse. Indo para Daniel 11:40-45, But if you would go to Daniel 11, 40 to 45, nós sabemos que Deus vai arrancar uma pedra sem auxílio de mãos e destruir o reino. we would know that God takes a stone cut out without hands and he will destroy the kingdoms. Fazendo essa comparação que eu cheguei a esse ponto. And comparing these, this is how I came to my conclusion. Is that the same methodology Será, we were suggesting when it says who the him is? When we start going back in verse 36 and we said it was a king or the king, are you using a similar methodology or something completely different? então, a pergunta, será que essa metodologia seria a mesma que sugerimos quando estávamos olhando para o versículo 40, querendo identificar assim, quem seria o rei? O que a gente fez foi voltar para os versículos anteriores e ele pergunta, será que você está usando o mesmo método? Acredito que sim. I think so, yes. Same one O mesmo, or different? o diferente. Acredito que é o mesmo. Because I never went into Daniel 2 to do any of that. Porque, para explicar isso, eu nunca fui para Daniel 2. Sister Shemaine, who are those kings? Irmã Shimon, quem são esses reis? You see the microphone. Which says the 10 kings. Eu diria os 10 reis. So you're saying the 10 kings, Você diz então os 10 reis. and when he says the kings, E quando diz os reis, let's use the same methodology that we're going to use in Daniel 11. vamos dizer que você usa a mesma metodologia como usamos em Daniel 11.
Verse 36 says the king, Versículo 36 diz o rei. and we say, just go back into the chapter, and the king, there's only one king there, and who is that king? E nós vamos então voltar para os versículos anteriores e dizemos que tem somente um rei lá. E qual seria esse rei? It's a king of the north. King of the north. O rei do norte. And you can find that in the chapter. E você pode encontrar isso no capítulo. So you've got 10 kings here, Então aqui você tem 10 reis. and where in chapter 2 do you see 10 kings? E onde no capítulo 2 você encontra 10 reis? Where we see the 10 kings before, you mean? In Ah. chapter 2, where does it mention there are 10 kings, and you can say, oh, the 10 kings here, and the kings are these 10. Aonde no capítulo 2 você encontra os 10 reis que você poderia chegar e identificar e falar, esses 10 reis são esses então. I don't, 10 kings, no, but kings, yes. Kings. Show me where it talks about kings. Bom, 10 reis não, mas reis sim. Então mostra-me onde fala de reis. I don't know, I don't remember chapter 2, but verse 37 is saying, Não lembro de capítulo 2, mas eu sei que em versículo 37 diz, I don't know if it's correct, but it says you are one of these kings, but it doesn't mean diz aqui em 37 que ele é rei de reis. I don't think that it's referred directly. Mas eu acho que não se refere a esses reis. Verse from verse 40, he mentioned also Versículo 14 também. So we'll go to verse 40. a plurality of persons, so like Vamos para versículo 40. In verse 40, does it mention a king? Versículo 40, será que menciona um rei? Does it mention king? Será que menciona rei? if we say kingdom is a king again, Okay. king, yes. Reino. So we'll say a kingdom is a king. Então dizemos que o reino é um rei. By the time you get to verse 40, how many kings have you got? Então, chegando no versículo 40, você teria quantos reinos? It says in the verse, I have to guess. Diz no versículo, The fourth one, so verse 3. o quarto. So by the time you get to verse 40, you can count 4 kings. Então, até versículo 40, você poderia contar 4 reis. You've got to let him finish. Não. Yes, sorry. So they've got 4 kings by the time you get to verse 40. 4 reis chegando no versículo 40. So from verse 41 to 43, you're going to find another 6 kings somewhere. Então, de 40 a 44, você precisa encontrar mais 6 reis. Show me how you're doing that. Mostre-me como você faria isso. Because the Millerites, Porque os mileritas, like we, are going to track who this person is. assim como nós, eles vão traçar quem seriam esses reis. So we're in verse 44, Essa pessoa. Estamos no versículo 44 and we want to track where the kings are. e queremos descobrir quem são esses reis. The first place you see kings is verse 40. A primeira vez que você vê reis seria em versículo 40. There's only 4 of them, E há somente 4, not 10. e não 10. So how do you get it to be 10 kings? Então, como você torna isso em 10 reis? Yes, but if you go back to the history, to the past, you know that after Let's go back to the history. Então, se você for voltar para a história, você sabe que tem mais. Então, vamos voltar para a história. If you go to Daniel 11, Se você for para Daniel 11, if you go back to history, voltando para a história, you'll see the raising up of a new king. você vê o levantar de um novo reino.
novo rei. We can go back to history, A gente pode voltar para a história, but we're not going back to history, we're going back to structure and grammar. mas não queremos voltar para a história, queremos voltar para a estrutura e gramática. In chapter 11, No capítulo 11, but you don't want to stick with grammar and structure in chapter 2. mas em capítulo 2 você de repente não quer mais ficar com estrutura e gramática. So in verse 40, you cannot see kings in plural. In verse 40, I can't see. É, I No- see only a singular king. no versículo 40 eu não enxergo reis no plural, mas somente um rei. if I said this, Se eu dissesse isto, you've got the first, second, third, and fourth king. primeiro, segundo, terceiro e quarto rei. So in this verse, you only see one king. Então, nesse versículo você vê apenas um rei. Then it says, in the days of these kings, Então diz, nos dias desses reis, what kings would it be talking about? isso falaria sobre quais reis? Os prévios, os mencionados anteriormente. The previous ones, Yes, the previous Esses ones. que foram mencionados antes, which would be 4 kings, not 10. que seriam 4 reis e não 10. Yes, because we are talking about the fourth one. So why did you say 10 kings? Então, por que você disse 10 reis? Because in link with Revelation 17, Porque eu conecto isso com Apocalipse 17. that's my reasoning. E assim que eu raciocino. People are arguing As pessoas argumentam, are the Millerites using the correct rules or we using the correct rules? será que os mileritas estavam usando as regras corretas ou se nós estamos usando as regras corretas? And if we're both using the rules, how come we come up with different answers? E se nós dois estamos usando as mesmas regras, como então chegamos a conclusões ou respostas diferentes? So all I'm asking is, Então tudo que eu pergunto é, if we're saying to the Millerites, se nós falaríamos para os mileritas, you get a pronoun você tem um pronome and you track it back to the noun. e você vai traçar isso até o substantivo. In chapter 2, why don't we do the same? No capítulo 2, porque não fazemos o mesmo? Why are you approaching chapter 2 differently to chapter 11? Por que você aborda capítulo 2 diferente do capítulo 11? Because I don't know how to do it. Porque eu não sei como fazer. Do you know how to do chapter 11? Mas você sabe como fazer capítulo 11? Espero que sim. Is chapter 11 the same as chapter 2? Será que capítulo 2 é o mesmo como capítulo 11? So you hope that you can do chapter 2. Então você também espera que você pode fazer capítulo 2. Reading verse 40 and I cannot see the kings. Então, lendo o versículo 40, eu não vejo os reis. But you can count Mas você pode contar that in the chapter you only have 4 kings. que no capítulo você tem somente 4 reis. So when it says the kings, Então, quando fala os reis, the only ones you have are these 4. os únicos que você tem são esses 4. The argument you're making, you can only see one king. O argumento que você faz, que você vê somente um rei, How did you get 10 kings? como então você chegou em 10 reis? You can't even see them anywhere. Nem tem como ver 10 reis. I did tell you how I take the 10 kings. I went to another passage Eu vou explicar como. Eu fui para outra passagem. and you tell me to stick on the verse. The Millerites Agora você me disse ficar com esse versículo. Os mileritas will change the king to a king. falaram que vamos mudar o rei para um rei. And you're willing to do the same thing in chapter 2. E você está disposto a fazer o mesmo em capítulo When it 2, says the kings, onde fala os reis. you're willing to take that phrase out of its context Você está disposta de tirar essa frase do seu contexto go to another story e ir para outra história and say it's talking about the book of Revelation. e você então diz que aqui está falando sobre o livro Apocalipse. I could say Eu poderia dizer that this king here, que este rei aqui, the king, que esse rei, is also going to the book of Revelation. também vai para o livro Apocalipse. It's not chapter 17, it's chapter 11.
E não é capítulo 17, mas capítulo 11. So I'm using the same arguments that you're using. Então vou usar os mesmos argumentos como você usa. Does everybody understand what this discussion is? Todo mundo está seguindo a discussão? Brother Wilfer. Oh, Last question. Última pergunta, perdão. The reason why you can see the kings in verse 40 is because you didn't use you use the literal version. You said. A razão por que não tem como ver os reis em 40 é porque, na verdade, ele usou uma versão literal. just straight from the King James, not using a literal version to do it. Não, é direto da King James, sem versão literal. All I was showing you is that the King James is translated well. So Tudo which que eu estava verse? mostrando é que a King James é bem traduzida. 44. Okay, because I was focusing on verse 40. So in fact, you're in verse 40 with verse 44. Então, eu estava focado no versículo 40, mas na verdade a gente lê 40 em conjunto com 44. I link verse 38, 39, and 40. Eu estou conectando 38, 39 e 40 Together with verse 44. para chegar em 44. Just like you Assim como você, link verse 36 assim como você conecta 36 with an earlier verse, which we haven't gone to, which says the King of the North. a um versículo mais anterior, que a gente não olhou, mas que fala o rei do norte. Same way. Da mesma maneira. Eu não sei se eu estaria olhando de uma visão correta, I'm not sure if this would be a correct point of view, mas fazendo um paralelo, but if you draw a parallel, pegando o versículo 44, taking verse 44, que vai trazer o fim do tempo, which que will bring the end of time, a partir do momento que Deus se levantar para destruir esses reinos, está se dirigindo ao fim do tempo. the moment from when God raises to se levantar para, A partir do momento que ele se levantar, no caso, vai estar trazer o fim do tempo. Okay, from the moment on that God raises, he's introducing the end of time. e fazendo um paralelo com Daniel 11, 40, mas 45, But in drawing a parallel to verse 45 of Daniel 11, nós também conseguimos ver que ali we can see na segunda sentença, se eu não me engano, vai dizer, vai chegar ao fim e não haverá quem socorra. Que you dá can para entender see in the second part that it says he will come to an end and none shall help him. I'm not arguing with your logic. Não estou argumentando contra a sua lógica. What I'm saying is you're using different logic. O que eu estou dizendo é que você está usando lógicas diferentes. What you're saying is O que você está dizendo, God's going to destroy Satan's kingdom at the end. Deus vai destruir o reino de Satanás no fim. So go somewhere else to find what the end looks like. Então vá a um outro lugar para ver com que se parece o fim. And at the end, you'll see some power. E no fim você vai ver algum poder. So that power that you're going to see Yes, must be the kings that are mentioned in 44. Então esse poder que você vai encontrar tem que ser esses reis que você encontra aqui em versículo 44. That's what the Millerites are doing. É isso que os mileritas faziam. They're going to 36 Eles vão para 36, and they're saying, let's go somewhere else to find out who that king is. eles vão para outro lugar para... Eles dizem, vamos para outro lugar para descobrir quem é esse rei. Wherever they go. Seja para onde eles iriam. And what they say is, let's not call it the king, let's call it a king because it's a new king. E eles falam, não vamos falar o rei, mas vamos chamar isso de um rei, porque é um novo rei. And I'm saying that's exactly what we do in chapter 2. We change these kings into
these new kings. É o mesmo que fazemos, estou dizendo que nós fazemos o mesmo no capítulo 2, quando fala aqui desses reis, e a gente muda isso para, we change it into, When it says these kings, we just change it into some new kings. ok, quando diz aqui desses reis, nós transformamos isso em reis novos, That are not even mentioned in the chapter, so you have to find them somewhere else. que nem sequer estão mencionados aqui no capítulo, e você precisa encontrá-los em outro lugar. But the Millerites do that, and we say they're wrong. E os mileritas fazem isso, e nós dizemos que eles estavam errados. So we seem to be wanting to do the same thing that the Millerites do, Então parece que nós estamos querendo fazer o mesmo como os mileritas, and like them, e assim como eles, we can justify it. nós temos como justificar. Because I'm not going to argue when you say the days means the last days. Porque eu não vou argumentar contra você quando você diz naqueles dias que isso se refere aos últimos dias. And I'm not going to agree with Sister Shemaine that in the last days you have 10 kings in Revelation 17. E eu também não quero concordar com a irmã Shimene quando ela diz que esses reis se refere aos 10 reis de Apocalipse. But to do that, Mas para fazer isso, I think you have to change the context of when it says these kings, because in the literal version it says the kings, definite article. eu creio que para poder fazer a aplicação, você também é requerido fazer aqui uma mudança desses reis para os reis. Which is exactly what the Millerites do in verse 36. Que é exatamente o que os mileritas têm feito em versículo 36. Brother Yoroku. Irmão Joaquim? Entiendo lo que está. Entiendo lo que está Ay. queriendo mostrar. I understand what you're trying to show. Solo que yo lo que veo en el versículo 39 de Daniel 2 It's just that I see in verse 39 of Daniel 2 es que son reinos consecutivos y no contemporáneos. that these are consecutive kingdoms and not contemporary kings. Por eso no entiendo por qué debería haber los 10 reyes. This is why I don't understand why we should have 10 kings here. Tendría que ver, según la lógica que usted me dice, We would need a logic that you could explain. 14 reyes. It should be actually 14 kings then. Y no solo que el texto también nos hace una imagen, And not only this, but also the text gives us an image, un dibujo, an illustration, que denota que son como que consecutivos which denotes that there are consecutive kingdoms. y no creo que, no entiendo, o sea, no llego a ver lo mismo que usted, de decir que estos 10 reyes ya los deberíamos haber visto. And I cannot come to the same conclusion as you propose that la última parte que los 10 Deberíamos reyes haber visto. that we should have seen the 10 kings. Deberíamos haber visto los 10 reyes. Yo no creo que en el texto anterior ya tendríamos que Okay, he doesn't see that the 10 kings must have been mentioned in the previous verses. Pero lo principal es que el texto 39 para mí denota que después de decir que no es al mismo tiempo. Okay, but the main point I'm making is that in 39 it says after
thus identifying that it cannot be at the same time. Like Brother referring Wesley, to a new group. Irmão Wesley, before you answer, does everybody understand what Brother Joachim is saying? antes dele responder, será que todo mundo entendeu o que o irmão Joaquim disse? Verse 39 Versículo 39 usually says the word after diz depois and then says the word third. e logo diz terceiro. The fact that it uses the word third or fourth means a sequence. O fato que aqui está sendo usada a palavra terceiro, o quarto, indica uma sequência. So they're not contemporary, Então, eles não são contemporâneos, but they're sequential. mas são sequenciais. And therefore, E logo, it says in the days of these kings, nos dias desses reis, singular point, um ponto singular, even though it says days, diz dias, that it must be talking about singular event, and all these other ones are no longer there because they were there before. o que está sendo feito é um ponto singular, porque se refere a um evento após. E esses que foram mencionados antes, na verdade, nem sequer estão mais em existência. So before Brother Wesley answers, I don't know what he's going to say. Antes que o irmão Wesley responda, eu não sei o que ele vai falar, I want to make an observation, eu gostaria de fazer uma observação. and it's something that Sister Shemaine alluded to. She didn't say it directly, E é uma coisa a que a irmã Shemaine fez referência, ela não expressou isso diretamente. she used the word history, Ela falou a palavra história. and you're using the same argument but in a much stronger way. E você usa o mesmo argumento, só que de uma maneira muito mais intensa. And this is the question stroke observation. E essa seria a pergunta barra observação. When you take a parable, Quando você pega uma parábola, does it have to make complete and total sense? será que ela precisa fazer sentido completo e total, Like in the real world, assim como na vida real? or can you have poetic license Ou será que você pode ter a permissão escriturística ou poética and allow the parable to have multiple layers? e permitir que a parábola tenha vários níveis ou So- várias camadas? At one layer or at one level, Então, em um nível, numa camada, this kingdom does not exist in this history at the end. esse primeiro reino não existe nesses reinos aqui no fim. Of course, it doesn't. Claro que não existe. But is this parable only one dimensional? Mas será que essa parábola tem apenas uma dimensão? Or can we understand it in multiple ways? Ou será que podemos entender isso de várias maneiras? Because if it can be understood in multiple ways, Porque se pudéssemos entender de várias maneiras, then the way the verses are structured, então a forma como os versículos são estruturados, you can't just see it in one perspective. You'd have to put multiple perspectives to get the words to make sense. você não poderia olhar para isso apenas de um ponto de vista, mas você precisaria de vários pontos de vista para fazer sentido. So if you don't have any idea what I'm talking about, that's okay. Então, se vocês não fazem a mínima ideia de que eu estou falando aqui, isso está bem. But the summary of what I'm saying is, Mas o resumo de que eu estou dizendo when you take this story, quando você pega essa história, maybe you can't just take it in its literal historical sequencing. talvez você não pode usar essa história apenas na sua sequência literal histórica. Because the way it's worded, Porque a maneira como ela é expressada, as palavras são escolhidas, it's certainly saying that the kings are these four.
certamente diz que esses reis se referem aos 4. The literary structure says that. Assim diria a estrutura literária. But it's not in agreement with common sense and history. Mas isso não está de acordo com o sentido comum e tampouco com a história. So the question is this literary style correct or is common sense and history correct? E a pergunta é, será que essa forma de escrever, esse estilo literário é correto? Ou será que o sentido comum e a história são corretas? Or both? Ou ambos? Brother Wesley. Irmão Wesley. I was going to say that verse 41 is giving us how this last kingdom looks like. Eu diria que versículo 41 nos explica com que esse último reino se parece. When it says it's divided, I would say Onde nos diz que é dividido. we can see there the 10 kings. Eu diria que aqui nós encontramos os 10 reis. It's not saying kings, but if you have a kingdom that is divided, you must have different source of powers. Então, imaginando que temos um reino que é dividido, então você precisa ter vários poderes. And it looks like the 10 feet, the 10 tools. E isso também se parece com os 10 dedos. So when we go to the history, we can find this because it's the history of Rome. E quando nós vamos para a história, nós podemos encontrar isso, porque é a história de Roma. What's the division in verse 41? Pardon me? What is the what? What is the division in verse 41? Qual a divisão em versículo 41? It says feet and tools. Just tell me what the division is. Só me diz qual divisão. Part of iron and I think part of clay, potter's clay. I've got a kingdom here, Parte ferro, parte barro. E tem um reino aqui. and it says it's divided. E me diz que está dividido. Tell me what that looks like. Então, diga-me com que isso se parece. 10 parts. Is that, So 10 partes. maybe is that what you asked? no, I'm asking you. What is that? I want you to draw out what the division means. What you think it means. Eu quero que você especifique com que se parece a divisão. Yeah, 10 parts. So you want to divide this kingdom into 10 parts. Então, você quer dividir isso aqui em 10 partes. That's what you think the word division in verse 41 means. Então, você acha que a palavra divisão, em versículo 41, significa isso? Everybody agree with that? Todo mundo concorda com isso? Because not everybody agrees with that. Porque nem todo mundo concorda. Brother Andres, what does the division look like? Irmão Andrés, a divisão se parece com o quê? I think it's in 2 parts. Eu creio que seria em 2 partes. Potter's clay and iron. Seria barro, geleiro e ferro. So F. F for iron. Yes. B. Clay. So you say iron and clay. Se diz ferro e barro. Sim. Brother Wesley? Irmão Wesley. Yeah, it says these 2 parts in the verse, but Certo, menciona essas 2 partes no versículo. it also says that you have the tools. I'll try to find a repeating large in this verse. Mas também menciona os dedos. Então, eu tentaria encontrar alguma repetição e ampliação nesse versículo. And I think I can try to force the verse to say that. You can force the verse to say it. Is that what you said? Eu, Yeah, I can stretch the verse. And eu acho que dá para forçar o versículo para chegar nessa conclusão. Okay, so I was just wondering how the two models, Só para mostrar aqui os 2 modelos.
let me go back to Brother Joachim's concern. Então, deixe-me voltar para a preocupação do irmão Joaquim. If we have these 4 kingdoms, Se temos esses 4 reinos, this is Babylon, isso aqui Babilônia, Medo-Persia, Greece, Medo-Pérsia, Grécia and Rome, e Roma, but Rome is going to come in 2 phases, mas Roma vai vir em 2 fases, 4A and 4B. 4A e 4B. So that's all the kingdoms. Então, esses seriam todos os reinos. So I just want to address what Brother Wilford said at the beginning about who the kings were. Só queria rapidamente falar sobre o que o irmão Wilford mencionou no começo, quando eu perguntei quem seriam esses reis. He said it was the king of the south and the king of the north. Ele disse que são o rei do norte e o rei do sul. Whatever you make these kings, Seja o que for em que você torna esses reis, whatever information you're going to get from another chapter, seja a informação que você tire de outro capítulo, does everybody agree that these kings in some shape or form is this statue? todo mundo concorda que esses reis, de alguma maneira, são essa estátua. Everybody agree with that? Todo mundo concorda com isso, Agree with that, Brother Wilford? irmão? So, if I were to ask, Então, se eu perguntasse who is Babylon? quem é Babilônia, Who would you say Babylon is? quem você diria é Babilônia? In this imagery, Nessa ilustração aqui, ou nesses termos. north or south? Norte ou sul? South? So, Babylon is the king of the south? Então, Babilônia é rei do sul? Norte. And Medo-Persia? E Medo-Pérsia? Cyrus takes over what city? Ciro conquista qual cidade? Babylon. So, therefore, if he will take the title, Então, logo ele assumiria o título. Rei do Norte. King of the North. Greece, Grécia. King of the North. pagan Rome, Roma pagã. King of the North. and papal Rome. E Roma papal. So, the whole statue Então, a estátua inteira is a symbol of the king of the north, é um símbolo do rei do norte not the king of the south. e não do rei do sul. So, those kings Então, esses reis would be the king of the north, seriam o rei do norte, whoever they were. independente de quem seriam. So, it wouldn't be dealing with the south and the north. Então, aqui não lida com o rei do norte e do sul. Irmão Andrés? I disagree that by the structure that these kings have to be the 4 kings. I'm not making that argument Eu in this point here. não concordo que esses reis teriam que ser These 10 esses kings 4, mas não é o ponto que estou fazendo. are somewhere in this statue. Esses 10 reis se encontram em algum lugar nessa estátua. You agree with that? Você concorda com isso? And what people want to do, E o que as pessoas querem fazer? they want to take this 4th kingdom, Eles querem pegar esse quarto reino, which you say looks like this, que você disse se parece com isso, and you want to say this iron e você quer dizer que esse ferro looks like 10 kings. se parece com 10 reinos. That's what you're saying. But it's still the king of the north. That's the only point I was addressing with Brother Wilford. É assim como você diz, mas continua sendo o rei do norte. But sorry.
Só porque você disse antes you said that all the layers sobre os níveis. might not be in harmony with the first layer, if I can misunderstand. Okay, so let me make my point and you can say why you disagree with it. Ele está falando de vários níveis, porque não dá para talvez fazer outra aplicação. Então deixa eu fazer o ponto. Is that okay like that? Isso aqui, tudo bem? Irmão? So it's not the king of the south, Então não é o rei do sul. destroy the king of the north. É a história do rei do norte. Brother Joachim, is that good? Bem, irmão Joaquim? Entiendo, I understand it. pero al agregar a Roma papal But adding papal Rome, algo que no dice el texto o que no lo denota, considering that the verse or the text doesn't really mention it, no podemos seguir con la línea de la división de los 10 reyes. we can't really go on to the division of the king in 10 kingdoms. Porque ahí en la imagen que nos acaba de dar, Because in this image that you just gave us, mostrando el rey del norte que comparto, showing the king of the north, which I share, pero cuando ponemos a la segunda parte de Roma, o sea, Roma papal, but when we come to the second part, which is papal Rome, decir que de ahí sale la división, to say that the division derives from this, ahí es donde yo no comparto. this is the point where I disagree. You agree up to here? Então você concorda até aqui? Concuerdo con que hasta ahí está marcado en el texto. I agree that the text is showing us up to here. In verse 41, No versículo 41, I'm trying to be careful with the words. estou tentando ser cuidadoso com as palavras. Verse 40 says, fourth kingdom is iron. O verso 40 diz que o quarto reino é ferro. You agree with that? Concorda? Verse 41 Versículo 41 says the kingdom. diz o reino. Uses the phrase the kingdom. Será que usa aqui o reino? Reino. It says a kingdom here with a italics. So what kingdom is verse 41? Então, qual reino é versículo 41? If you're going to go with a kingdom. Se você usaria aqui como um reino. Um reino. I understand. Sorry? I'm not saying what point he's making. I'm trying to make a point so that we go in step by step. Não estou tentando dizer que é isso que ele está querendo dizer, mas eu estou fazendo um ponto aqui para chegar a um certo ponto. In verse 41, No versículo 41, it mentions a kingdom. menciona um reino. In the English, it says the kingdom. No inglês diz o reino, And you're saying it says a kingdom. e você diz que é um reino. So in the English, if it said the kingdom, No inglês se diz o reino. I would know contextually that it's the fourth, Do contexto, eu saberia que seria o quarto, just by the grammar. pela gramática. But if your version doesn't allow you to have the definite article, Mas se a sua versão não te permite ter o artigo definido, then you'd have to use the imagery to define what that kingdom was. então você teria que usar a imagem para definir quem é esse quarto reino. And if you went to 33, Esse reino, perdão. E se você for para o versículo 43, last part of the verse, a última parte do versículo, the first part says his legs were iron, and the second part says his feet were part iron and part clay. a primeira parte do versículo diz que as pernas seriam de ferro
E a segunda parte diz que os pés seriam misturados de ferro e barro. So 33 is the imagery, Então 43 é a imagem and 41 is the explanation. e 41 é a explicação. So if we're going to mark the fourth kingdom as iron, Então se nós marcamos o quarto reino como ferro, verse 40, versículo 40, verse 41 versículo 41, says, I don't know if you're going to say a kingdom or the kingdom. I'll say the kingdom vou dizer o reino, is the same kingdom é o mesmo reino. because it's still got iron running through it. Porque ainda ele ainda contém ferro. But now there's a problem with this kingdom. Mas agora existe um problema com esse reino. It's become weakened Ele foi enfraquecido because of the introduction of a contaminating agent called clay. porque foi introduzido aqui uma substância contaminosa que seria aqui o lodo, o barro. It seems to me verse 33 is giving this image. Então me parece que o versículo 43 nos dá essa imagem. The kingdom is going to be divided into two parts. O reino será dividido em duas partes. And I say two parts like it's separated, but it's actually an introduction of something. Eu digo em duas partes como se fosse dividido, mas na verdade é a introdução de uma outra substância. Contaminating agent Um agente que contamina. and 41 says this contaminating agent, clay, weakens this kingdom. E what verse, pardon me? 41. E versículo 41 nos diz que esse agente contaminante que é introduzido, que ele enfraquece o ferro. And even though the kingdom is now weakened, E mesmo que esse reino foi enfraquecido, it still has the same strength of iron running through it. ainda contém essa força do ferro que está nele. And because it's still iron all the way through, it's the same kingdom as verse 40. E sendo que ainda contém ferro, é o mesmo reino como 40, no versículo 40. So I'm saying this one, which is verse 40, is iron, Eu digo que esse aqui, que o versículo 40 é ferro, and this becomes iron and clay. isso aqui se torna ferro e barro. But because it's iron, it's the same kingdom. Mas porque é ferro, é o mesmo reino. Agree with that? Concorda? And I'm using pre-knowledge to say this is pagan Rome and this is papal Rome. E eu uso conhecimento prévio, dizendo que isso é Roma papal e Roma pagã. So it's all king of the north. Então tudo rei do norte. So let's go to a verse because you're asking about these are all sequential. Então vamos para um versículo, porque você tocou no assunto de sequencial. Before I go to another verse, let's go to another one. Revelation 17, verse 5. Vamos para Apocalipse 17, versículo 5. I see your hand. Eu vi a sua mão. You believe this is Babylon, the head, Vocês concordam que é Babilônia, a cabeça, which is the first. que é o primeiro. So this is Alpha, Isso aqui é o alfa. and this is the last, so I'll call this Omega. Então esse aqui é o último, eu chamo isso de ômega. What's the name of this kingdom? Qual o nome desse reino? Babylon. Babylon. What's the name of this kingdom? Qual o nome desse reino? Pagan. So if you Rome, go to but it's Revelation Babylon. 17, it's called it Babylon. Se você for para Apocalipse 17, ali chama de Babilônia. So at one level, these are sequential kingdoms, Então, em um nível, esses são reinos sequenciais, but you already agree mas você já concorda it's the same kingdom. que é o mesmo reino. It's not four kingdoms, it's one kingdom. Não são 4 reinos, são um reino. You can do it through Revelation 17, or you can do it through the symbology of the king of the north. Você pode fazer isso através de Apocalipse 17 ou através da simbologia do Rei do Norte. If you go to Daniel 7, Se você for para Daniel 7, verse 12, versículo 12,
This is where it becomes difficult because we're into a different chapter. Aqui se torna difícil porque agora estamos em capítulos diferentes. Would you agree? Será que você concordaria? It talks about beasts. Fala sobre bestas aqui, animais. This imagery here, Que essas imagens aqui, I don't know if you've noticed, this is Daniel 2, 7 and 8. eu não sei se vocês se deram conta, mas isso aqui é Daniel 2, 7 e 8. That's how this is structured, É assim como é estruturado, in 3 columns, em 3 colunas. 2, 7 and 8. 2, 7, 8. And then it breaks down into this grid structure, E logo segue uma estrutura de planilha and the things line up. e as coisas se alinham. So Babylon Então, Babilônia is the lion, é o leão, Medo-Persia Medo-Pérsia is the bear, é o urso and then the goat. e logo o bode. Then Greece is the leopard, then the ram. Então, logo Grécia é o leopardo e logo o fala carneiro. Ele é carneiro e logo bode. So you agree with that lining up? Então, você concorda com isso, que isso se alinha? So in 7:12, Então, em 7:12 it says beasts, fala de bestas. but those beasts are the same as these kingdoms. Mas essas bestas são o mesmo como esses reinos. In 12 it says, Em 12 diz the beasts or the kingdoms had their dominion taken away, que aos outros animais foi-lhes tirado o domínio, but their lives are prolonged. mas todavia foi-lhes prolongada a vida. So what I'm suggesting O que eu estou sugerindo is in Daniel 2, que em Daniel 2, when you see this progression, quando você vê essa progressão, this is progression of dominion. é uma progressão de domínio. But when it talks about the prolonging of their life, Mas quando fala de prolongar a vida, if we took that word life and changed it to crown, se a gente pegasse essa palavra vida e a trocamos para coroa, it's saying the crown is being preserved, still alive. isso nos diria então que essa coroa é preservada, ela continua viva. So even though Babylon was destroyed, Então, mesmo que Babilônia tenha sido destruído, its nature, its ideas, its crown was still alive here at the end. a sua natureza, as suas ideias, a sua coroa ainda estavam vivos aqui no final. Because remember, Porque lembre-se que if this is a sequence of history, isso aqui é uma sequência de história and this is the end of the world, e aqui embaixo o fim do mundo. this doesn't even exist. Isso aqui em cima nem sequer existe. So when the stone hits the feet, Então, quando a pedra bate nos pés, how can it destroy the head? como será que pode destruir ela também a cabeça? Because the head isn't even alive. Porque a cabeça nem sequer está viva. But the way the parable is structured is the head is there at the end. Mas a maneira como essa parábola é estruturada é que a cabeça está ali até o fim. So even though at one level they're sequential, at another level they are all there at the same time. Mesmo que em um nível eles são sequenciais, no outro nível eles estão todos ali no final. Okay, so to summarize, Então, para resumir, I'm saying that even though we might go to history digo que mesmo se fôssemos para a história, and we might even go to prophecy ou talvez até para a profecia, to argue the points that we want to, para argumentar os pontos que queremos argumentar, that the 10 kings are at the end of the world, que os 10 reis são no fim do mundo, Babylon isn't even here, Babilônia nem sequer existe, therefore those kings, the days of those kings must be the kings at the end of the world, Revelation 17. logo os dias desses reis têm que se referir ao fim do mundo, porque Revelation 17. Por causa de Apocalipse 17. The 10 kings of Revelation 17. Os 10 reis são Apocalipse 17.
I agree with all that logic, Concordo com toda essa lógica, but that's not what the words say. mas não é isso que a palavra diz. And you know E você sabe that if you introduce Revelation 11 que se você introduzir Apocalipse 11, around the time of the end, acerca do tempo do fim, a king is going to be raised up, perto do tempo do fim será levantado um rei, and his name is what? e o nome dele é qual? It's not Napoleon, Não Napoleão. it's the French Revolution. É a Revolução Francesa. That's how Lich expressed it. É assim como Lich o expressou. He didn't make the king Napoleon, he made the king the French Revolution. Ele fez do rei não Napoleão, mas a Revolução Francesa. King, kingdom is the same thing. Então rei, reino são a mesma coisa. And they're going to introduce that E eles vão introduzir isso because at the time of the end he's going to do something. porque no tempo do fim ele vai fazer alguma coisa. So the histories all match. Então as histórias, elas batem, elas concordam. But what we're arguing is Mas o que nós estamos argumentando, grammar, gramática, the rules. as regras. So in verse 40, Então no versículo 40, we look at pronouns estamos olhando para pronomes and the definite articles, e os artigos definidos. and we use those arguments to say that the Millerites are wrong. E nós usamos esses argumentos para dizer que os mileritas estavam errados. But when we come to chapter 2, Mas quando chegamos para capítulo 2, and I say, let's use the same rules, eu digo, vamos usar as mesmas regras? you say, no, we'll use some different rules. Não, aí vocês dizem, não, vamos usar outras regras. We'll go to other chapters Vamos para outros capítulos to develop an argument that the kings are some other people. para desenvolver um argumento dizendo que esses reis são outras pessoas. That's what the Millerites said. We'll use some other rules to say that this king is someone else. É isso que os mileritas fizeram. Eles falaram que, tá, vamos usar outras regras para demonstrar que esses são outras pessoas aqui. So I mentioned all of that Eu mencionei tudo isso because if we're going to be so strict with the Millerites, porque se nós queremos ser tão estritos, tão rigorosos com os mileritas, we should be strict with ourselves. deveríamos ser o mesmo conosco também. And in English it says, in the days of these kings, No inglês diz, nos dias desses reis, but the Hebrew is stronger. mas o hebreu é até mais forte. It says, in the days of them, Nos dias deles, the kings. os reis. So it even has the definite article in the original, Então tem até o artigo definido no original, just like it does in Daniel 11. assim como o tem também em Daniel 11. And you're not going to let the Millerites change the king into a king. E vocês não deixam que os mileritas mudem o rei para um rei, By bringing in Revelation 11. introduzindo Apocalipse 11. But you want to use Revelation 17 to change the king Mas vocês querem usar Apocalipse 17 para mudar os reis, into some the other kings. kings. Yeah. Os reis para alguns outros reis. I said the king because I wanted to keep it parallel. Eu falei o rei aqui para manter essa paralelidade. So you're going to use grammar and rules Se vocês- in 11, you should use grammar and rules in 2. Se vocês forem usar gramática e regras no capítulo 11, vocês também deveriam usar gramática e regra em capítulo 2. And the objections that you would have E as objeções que vocês teriam is primarily an objection of sequencing. seriam primariamente objeções sobre a sequência. At the end of the world, this kingdom doesn't even exist. No fim do mundo, este reino nem sequer existe. And I'm saying the chapter says it does. E eu digo que o capítulo nos ensina que sim, existe. Because here you don't even have any of this. It doesn't even exist. Porque aqui, tudo isso aqui nem sequer existe. But the chapter says it does. Mas o capítulo diz que sim, existe. And you can prove it E você pode provar isso with Revelation 17, with Daniel 7. com Apocalipse 17, com Daniel 7. But you don't need any of them to prove it. Mas vocês não precisam deles para provar isso. Because the statue is intact at the end of the world. Porque a estátua está
íntegra no fim do mundo. Okay, so hopefully that was useful. Espero que isso foi útil. That maybe you have a better understanding of how Daniel 2 worked, but also that are we playing fair? Espero que foi útil a respeito a Daniel capítulo 2, para entender como isso funciona, mas também, será que nós estamos sendo justos? Sister Yumi, you had a question. Sorry, it was a long time ago. Irmã Yumi, eu sei que você teve uma pergunta e já faz bastante tempo. Remember what it was? Você ainda lembra qual foi a pergunta? Com o microfone. Just wait for the microphone. Só espera um pouco. If it's a long one, we'll do it this afternoon. If it's a short one, we'll answer it now. Se é uma pergunta muito grande, deixamos isso para a tarde. Se for uma pergunta breve, então vamos fazer isso agora. Oh, we'll see. It's a long one. Vamos ver. Na verdade, eu estava fazendo a pergunta se cada dar a opinião que eles queriam. Actually, I was trying to... Só espera um pouquinho. I was trying to follow the thoughts of everyone, what everyone was explaining. Você estava tentando seguir o raciocínio das pessoas? E você perguntou os dias desse reis. And you asked about the days of these kings. Como eu não estava tão familiarizada com os versos, eu resolvi ler a história do sonho todo. Since I was not so familiar with all these verses, I ended up reading the entire dream. E eu percebi que I realized tanto no início quanto no fim, that in the beginning and at the Daniel end, começou a falar, when Daniel speaks, ele diz que ele começa falando que uma pedra foi cortada sem auxílio de uma mão e feriu a estátua se esmiuçou. deixa eu traduzir. He begins by saying that there was a stone cut without hands, and it comes and destroys the statue. E no verso 45 vai falar: In verse "Na amiga 45, que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei que há de ser depois disso, ser teu sonho." and she's reading verse 45. Aí se eu for pro verso 37 que eu ler, And when I then go to verse, rapidamente, de traduzir, 37 now, she's going to 37. Por favor. então eu entendi que aqui os dias desses reis está referente aos reis da história. So I understand that the days of these kings is referring to the kings of the statue. Eu não consegui entender porque o Joaquim falou que nos dias desses reis não podiam ser os reis da estátua. So I didn't understand how Brother Joaquin said that these days of these kings, these kings are not contained in the statue. I think he said that they were. Eu creio que ele disse que sim, fazem parte da estátua. Everybody agrees that those kings are in the statue. Todo mundo concorda que esses reis estão na estátua. The question is which bit of the statue? A pergunta é em qual parte da estátua, Is that correct? correto? Let's pray. Vamos orar?